Olá a todos que acompanham o blog do Ciência Informa. Hoje eu, Bruno Gualano, estou aqui com Hamilton Rochel para a gente falar novamente da questão do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes, né? Então, recentemente a gente escreveu um outro post falando especificamente sobre o uso recreacional dos esteroides anabolizantes e de todos os riscos implicados com esta prática, né? A gente recebeu uma série de elogios, né? E a gente recebeu também uma série de críticas, como sempre, né? Então a gente gostaria de trazer, né, a discussão a respeito de uma crítica específica e que muita gente levantou, né, e que no nosso ponto de vista se trata de um mito, né, que é o fato de que se você prescrever esteroides anabolizantes, se você tiver a prescrição de esteroides anabolizantes, especificamente com um profissional da saúde, um médico, essa prática pode ser eficaz para ganho de força e de massa muscular e pode ser segura. Então eu gostaria de passar essa batata quente aqui para o professor Hamilton Rochel, para ele discutir, iniciar a nossa discussão a respeito desse tema. Quais são as principais críticas que você faz a esse tipo de argumentação? Esse é um argumento bem passional, né? A gente pode perceber isso pela forma como a discussão é conduzida quando ela entra nesse mérito. Realmente as pessoas elas acham que o fato de um médico fazer a prescrição dos esteroides confere alguma segurança para esse indivíduo, enquanto isso na verdade não é real, não é palpável. A gente tem que lembrar que esses efeitos deletérios, os efeitos adversos do uso desse tipo de substância, eles não aparecem agudamente, não é mediante o uso imediato dessa substância. Ele aparece com o tempo e você não tem nenhum fator preditivo ou de monitoramento que garante uma interrupção do uso antes de uma catástrofe acontecer. Então você vai sempre pegar o quadro já instalado, o sujeito teve alguma alteração, e aí o médico vai investigar e vai suspender ou vai tratar, mas é lógico que aí o dano já foi feito. Pode até ser inicial, pode até ser num estágio mais brando, mas certamente alguma coisa errada já se passou. É claro que ninguém aqui vai contestar a eficácia desse tipo de substância no que diz respeito ao aumento de massa muscular. Isso passa sem precisar ser discutido, né? Talvez a questão aqui seja o custo-benefício, né? E aí eu acho que seria um ponto interessante da gente discutir, né? Na verdade, quando se fala em custo-benefício, a gente tem que pensar no risco, né? Evidentemente que há um risco, não existe uma dose, né, De a partir segurança, da qual se se torna observam perigoso. efeitos colaterais, né? Não existe uma dose de segurança, exatamente. Né? Então, assim, essas pessoas fazem, essas prescrições são feitas a esmo, né? Elas não Claro. têm um embasamento científico, não existem estudos com doses baixas mostrando que essas doses baixas são eficazes e são seguras. Né? Então, quando se discute risco, custo, benefício, né, eu só consigo ver um único benefício, que é o ganho de força, que é o ganho de massa muscular. Não muito superior em doses baixas ou em doses baixíssimas, como a gente vê a prática por aí, né, que seria alcançado com um treinamento intenso, né, com uma dieta regular, com o uso eventualmente de suplementos nutricionais, quer dizer, de uma maneira saudável, né? Sem dúvida. Não há uma evidência científica muito grande, né, de que esse uso de esteroides anabolizantes vai trazer um benefício muito maior. Além do que, né, quando a gente fala do uso recreacional de esteroides anabolizantes, a gente não está falando do esporte, Claro que né? não. A gente está falando do uso estético, né? E no meu ponto de vista, como profissional da saúde, como pesquisador na área de saúde, né, a gente não consegue imaginar como que esse benefício, né, entre aspas, estético, superaria todos os riscos inerentes a esta prática, riscos esses que a gente tem discutido, a gente tem levantado no nosso blog. Sem dúvida. E é curioso porque as pessoas tentam se equilibrar em argumentos extremamente frágeis, como a dose ministrada cai dentro da faixa fisiológica do sujeito, então isso não confere muito risco, mas elas esquecem que, na verdade, você está oferecendo, na grande maioria das vezes, um análogo à testosterona. E os efeitos não são similares, mas eles podem ser ligeiramente diferentes. E não há estudos, como você bem citou, que garantam ao sujeito que está administrando a droga, nem para quem está recebendo, que há uma faixa de segurança, que há uma dose de segurança. Então é muito complicado a gente depositar essa confiança, essa segurança toda na prescrição médica para o uso de uma substância que tem um fim próprio, que obviamente não é esse que a gente está discutindo, o Não é o estético. estético, né?
Exatamente. E esses exames de segurança que são realizados também são engraçados, esses exames de rotina, né? Tá tudo sob controle, Até não porque tá. até não tá, exatamente, né? Seria muito legal se a gente tivesse de fato, né, um arsenal de exames, né, de rotina, entre aspas, como o pessoal costuma dizer, para diagnosticar ou para prever, né, É, predizer, né, algum risco grande associado com o esteroide anabolizante do sem tipo dúvida. infarto do miocárdio, AVC, morte súbita e assim por diante, né? Câncer e assim por diante. Então seria muito fácil, né? Bastaria a gente fazer exames de rotina que jamais esses acontecimentos, né, Isso viriam à jamais tona. viria a acontecer, exato. E não é o que acontece, a gente sabe muito bem. Chega a ser um argumento até ingênuo, né? Ingênuo, sem dúvida. E eu acho que é bom finalizar dizendo que né, a gente sabe dessa prática de alguns poucos, felizmente, né, profissionais da área de saúde, alguns médicos inclusive, né, mas que não é a prática da maioria. Né? A gente Ah, sem convive com uma dúvida série não, de claro médicos e que a gente não. sabe que todos eles condenam esse tipo de prática, depõem contra a profissão, depõem contra o profissional da área da saúde. Né? Felizmente, é uma minoria bastante barulhenta, né? Porque eles costumam argumentar que a ciência por trás disso, né? E a gente sabe que, de fato, a única motivação para isso parece ser a financeira, né? E estética, acima de Claro, tudo. Né? Acho que o profissional da saúde, ao lidar com alguém que busca um médico para usar esteroides anabolizantes, certamente deveria ter, antes de tudo, uma discussão a respeito de imagem corporal. Né? Será que esse indivíduo perfeito. não tem um transtorno de imagem corporal? Né? Eu faço uma analogia que é bacana em relação à nutrição. Né? Seria o mesmo que atender, a nutricionista atender uma anorexica, uma paciente com anorexia. Né? Com uma dieta. Olha, eu cheguei aqui e eu quero emagrecer ainda mais. É evidente que vai ser essa a posição da paciente anorexica, né? E a nutricionista diria para ela, ok, já que você está me procurando para isso, eu vou te oferecer isso, né? Então eu vou te passar uma dieta. Né? É a mesma coisa do indivíduo que procura, né, um médico sem ter nenhum transtorno diagnosticado de atrofia, de ah, hipotonia, alguma coisa do tipo, né, e você vai e prescreve esteroide anabolizante. Não faz o menor sentido se não for pela justificativa estética, né, e mercantilista, de Claro. manter o indivíduo ali no Sob o seu ponto de vista consultório. clínico, não há nenhum motivo para esse sujeito receber uma medicação dessa natureza. E é muito fácil, porque, na verdade, esse profissional ele acaba se consagrando como sendo um grande guru desse meio, porque todo mundo sabe que funciona. Né? Então, é inegável que se o sujeito fizer uso dessa substância em doses suprafisiológicas, a coisa é, acontece, o efeito é nítido. Claro, vem carregado de uma série de efeitos adversos, mas é confortável até, né, para quem prescreve. Olha, funciona, o cara é o cara, né? Então, Exatamente, pessoal. Fiquem longe desse tipo de profissionais. Acho que a mensagem foi dada, né? Se você pensa em usar ou está usando esteroide anabolizante, repense sua vida, né? Porque não é assim, não é esse o caminho, né? Pratique atividade física, tenha uma alimentação adequada, né? E se você é algum profissional da saúde, jamais faça esse tipo de recomendação, porque não há evidência de segurança quando se trata de esteroides anabolizantes. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Assine nosso canal, nos acompanhe. Obrigado, professor Hamilton. Até até a a próxima. próxima. Ó, ficou igual.